Nós já falamos um pouco do que são os probióticos, tá? Esses probióticos têm sido estudados de maneira intensiva em vários países, vários grupos de pesquisas, mas então, há um grande problema ainda. É porque nós na ciência analítica, nós sempre pensamos A com B tem que dar C. 2 mais 2 tem que dar 4. Ou seja, está com febre, tem que dar um remédio para passar a febre. Está com vontade de vomitar, dá um remédio para passar a vontade de vomitar. Essa é a nossa mente analítica, tá certo? Então, do ponto de vista da medicina convencional, da ciência convencional, nós estamos um pouco perdidos no tema probióticos por uma simples razão, que na natureza não existem probióticos isolados. Não existem animais isolados na floresta. Você já viu uma floresta só de galho de campina? Ou uma floresta só de sapo? Ou só de cobra? Não existe. A natureza ela é complexa. Então, não adianta se estudar, não é que não adianta, não serve tanto estudar a função de um micro-organismo. Os probióticos que estão no mercado, que nós temos no mercado em geral, são probióticos ou medicamentos ou alimentos que se colocam um micro-organismo ali dentro, ou no máximo 2 ou 3 micro-organismos, e não coloca mais para não complicar. É como você fazer um zoológico de macaco, e de morcego e de cobra. Tá, então você vai no zoológico, no máximo vê macaco e morcego. Tem graça, né? Ver um zoológico só de sapo e de escorpião. Não tem graça. Aliás, zoológico não tem graça. Mas você visitar um ambiente, né, uma floresta com 2 tipos de animais, não tem graça. Então, por isso que a natureza, ela não providenciou, né, o Criador, ele não providenciou micro-organismos isolados. Assim como não providenciou árvores com sucos. Não tem pé de suco de laranja, ou pé de suco de goiaba, de limão. Tem pé de laranja. Significa que você deve chupar a laranja. Ok, não sou contra o suco totalmente, mas se você puder chupar a laranja, você está ganhando muito mais riqueza daquela fruta do que você simplesmente tomar o suco. Então, os probióticos, chamados probióticos de primeira geração, são aqueles probióticos que são adicionados a um alimento ou numa cápsula e você toma e ele traz algum benefício. Claro, você tem uma floresta devastada. Tem uma floresta que não existe nenhuma espécie quase de animal. Você colocar um casal de canário ali, tem utilidade? Tem. Vai ficar uma floresta com um casal de canário. Que bom, não está sem canário. Porém, se você colocar um casal de canário e um casal de rolinha, melhor? Melhor. E se colocar mais um casal de águia, ou um casal de galho de campina, ou um casal disso, casal daquilo, claro que vai melhorando. E que tal se você pegar agora todo um consórcio de micro-organismos e colocar para a pessoa? Então, esse não é mais probióticos de primeira geração. Nem o de segunda geração, que entra 2, 3, 4 espécies. Estamos falando que a utilidade maior dos probióticos é quando nós trabalhamos com colônias de micro-organismos. Nós, particularmente, no meu grupo de pesquisa, nós trabalhamos com o kefir, que é um alimento originado no Cáucaso, primeira história dele é no Cáucaso, e ali nós encontramos alimentos, né, tipo um iogurte, um leite fermentado, com mais de 60 micro-organismos. Em alguns casos, mais de 70 micro-organismos. Então, quando você olha para a saúde daquelas pessoas, você pode perfeitamente relacionar com alguns alimentos, especialmente com esse alimento, porque é um alimento completo, no sentido de probióticos. Mas quando a gente vai falar de resultado na saúde humana, a partir de um micro-organismo, de 2 micro-organismos, a ciência fica muito frágil para julgar isso. Por quê? Porque você pode ter um benefício com o micro-organismo, mas tem muitos outros fatores que podem interagir positivo ou negativamente naquela pessoa, para gerar
a melhora da saúde. Agora, quando você coloca um consórcio de micro-organismos, de imediato você vê o impacto, o resultado na saúde dele. Eu tenho casos de pacientes com problemas de saúde, principalmente problemas intestinais, desde de problemas simples como constipação intestinal até câncer de colo. Que nós começamos a dar probiótico consorciado no primeiro dia e no segundo dia ele vem relatando: doutor, eu tenho um resultado fantástico para lhe contar. Por quê? Porque aí entrou um grupo de micro-organismos para gerar um resultado positivo naquela saúde. Ok. Passando adiante, queria falar um pouco como é que esses probióticos atuam no ser humano, né? Primeiramente, esses probióticos consociados, eles vão repovoar aquele ambiente que está desestruturado. Lembre-se da floresta, tá? Você vai colocar um grupo de animais ali para repovoar. Mas o que esses animais vão fazer na floresta? Quando você coloca formiga, por exemplo, numa floresta, o que ela vai fazer? Ela vai ficar passeando? Vai ficar carregando folhinha dali para aqui? Não, ela tem uma função. Ela vai entrar, por exemplo, na terra, vai fofar a terra e vai facilitar que ali possa crescer mais vida. Não é verdade? O próprio cupim, que nós não queremos cupim em casa, mas ali na mata ele tem uma utilidade. O tamanduá precisa do cupim para se alimentar. E o próprio cupim, ele vai entrar na terra, ele vai fofar a terra para facilitar o brotar da vida. Então, esses probióticos, quando eles entram, eles também têm sua função, em grupo, em consórcio. Primeira função importante, eles vão fazer uma concorrência com as bactérias patogênicas que nós ingerimos muitas vezes através de alimentos não adequados. Então, eles vão competir por lugares físicos no próprio intestino. Eles vão estar ali agregados no intestino e desfavorecer a implantação de bactérias patogênicas. Depois, eles vão fazer competição por alimentos que essas outras bactérias patogênicas poderiam fazer, poderiam comer, poderiam se alimentar. Eles vão modificar o pH, eles vão tornar o pH tão ácido a ponto de dificultar o crescimento de várias espécies patogênicas. Mais ainda, esses probióticos consociados, eles têm a capacidade de produzir o que nós chamamos de biocinas. São antibióticos naturais que estão ali no intestino e eles vão atuar matando muitos tipos de micro-organismos patogênicos. Então, além de todos esses fatores, de todas essas funções, também nós temos uma função importantíssima, que é a imunomodulação. Quando você ataca um organismo, um ser humano, qualquer que seja o ataque, o primeiro sistema que entra em alerta para a defesa é exatamente o sistema de micro-organismos. Ela é antes de tudo. Você come uma comida estragada, com algum tipo de bactéria patogênica, a primeira coisa que vai entrar em alerta no seu organismo é o sistema probiótico ou sistema de micro-organismos. E eles começam, primeiro, acidificando tudo para dificultar a implantação dessas bactérias. Segundo, ele começa a produzir substâncias, por exemplo, kefirano é uma substância produzida pelo kefir, essa colônia que eu falei de micro-organismo, que é um polissacarídeo que tem uma capacidade muito parecida com a própolis produzida pelas abelhas. Ela vai no micro-organismo, aqui está o micro-organismo, então esse kefirano, ele isola esse micro-organismo, é como que matando e mumificando o micro-organismo. Então você pode encontrar pessoas que comeram um alimento contaminado, mas ao mesmo tempo que ele tem o intestino preparado com substâncias consociadas de probióticos, como o kefir, essas substâncias vão aderir na bactéria patogênica, vão mumificar essa bactéria e vão impedir que o organismo adoeça. Então, essa é uma função de imunomodulação. Além disso, nós sabemos já pela ciência
que mesmo alguns leucócitos como o T4, por exemplo, ele aumenta, os macrófagos aumentam quando o sistema está equilibrado microbiologicamente. Presta atenção uma coisa. Muitas substâncias, muitas vitaminas não podem ser produzidas no nosso organismo se esses probióticos ou essa microbiota não estiver equilibrada. Então você tem, por exemplo, vitamina K, a vitamina B12, que nós precisamos de ingestão dela, mas ela não pode ser absorvida adequadamente se esse sistema no seu intestino não estiver preparado. Então, vitaminas, oligoelementos, muitos sais minerais, eles dependem totalmente dos probióticos que estão ali no intestino. E agora um fator muito importante que eu queria enfatizar, né, porque já estamos meio no final da nossa fala. É o que nós chamamos de disbiose. Disbiose é um termo usado para mostrar o desequilíbrio do que nós chamávamos antes de flora intestinal. Hoje nós chamamos de microbiota intestinal. Então, por exemplo, gases, as eructações, né, o famoso arroto, a alternância de constipação com diarreia, fadiga crônica, síndrome de intestino irritável, a própria esteatose hepática não alcoólica, enxaqueca, problemas reumáticos, fibromialgia e muitos outros fatores. Hoje, muitas outras doenças, nós já sabemos, estão relacionadas com a disbiose, com esse desequilíbrio da microbiota intestinal. E aí, esse desequilíbrio gera um problema seríssimo, que é esse último ponto que eu queria falar, que é exatamente a síndrome de hipermeabilidade intestinal. O que é isso? O intestino, ele é permeável, a mucosa intestinal, ela é permeável a algumas substâncias e ela não permite a passagem de outras substâncias ou dificultam. Então, por exemplo, as proteínas, as toxinas, elas não deveriam, as toxinas produzidas no intestino, elas não deveriam passar para a corrente sanguínea. Porque a própria mucosa intestinal, com suas várias camadas, elas são preparadas para impedir a passagem dessas toxinas. Porém, quem mantém essa camada intacta e fisiologicamente funcionando de maneira correta são os probióticos, é a microbiota intestinal. Quando tem disbiose, quando esses micro-organismos estão desequilibrados, então começa a ver como que fosse um aumento desses poros de passagem na mucosa intestinal. A isso se chama hipermeabilidade intestinal. O que não era para passar, começa a passar. Então, por exemplo, o açúcar passa muito mais rapidamente. Mesmo os açúcares grandes passam para aqui. A gordura que sobra dos alimentos, da fermentação dos alimentos, começam a passar. As toxinas e assim por diante. Você fazer uma análise bem feita de um intestino que tem uma microbiota correta e que tem, evidentemente, uma alimentação adequada, você vai encontrar ali uma camada muito viva de células ativas, impedindo essa impermeabilidade. Por outro lado, se você fizer uma análise no intestino, onde você tem uma microbiota desequilibrada, você tem uma disbiose, ou você tem também uma alimentação inadequada, vão se formando camadas em cima dessa camada de célula, que começa a fazer exatamente isso que eu estou falando. Vai permitir a passagem de coisas que não deveriam passar e vai impedir a passagem de coisas que deveriam passar. Então você tem muitas vezes um indivíduo que se alimenta bem, mas ele é desnutrido. Por quê? Porque ele tem disbiose
e as vitaminas que deveriam ser absorvidas não são absorvidas. Mas ao mesmo tempo ele é o quê? Ele é gordo, porque tem gorduras que passam, tem açúcar que passa, vai se acumulando no organismo, e aí ele chega na mão do médico. Diz, doutor, estou sentindo isso, isso e aquilo. Então, na medicina, repito, convencional, na nossa maneira analítica de ver as coisas, cartesiana, o que é que nós vemos? Tem gordura, eu devo fazer o quê? Eliminar a gordura. Tem açúcar, eu devo dar insulina para poder resolver o problema de açúcar. Tem falta de vitamina, eu devo fazer o quê? Devo dar a vitamina. Tem falta de cálcio, eu vou dar cálcio. Tem falta disso, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, aquilo outro. Essa é a maneira, infelizmente, a maneira generalizada de se pensar a saúde. O que nós estamos propondo é inverter essa situação. Tá, não vamos contra tudo que está aí. Nós estudamos todas essas coisas e a medicina avançou em muitos aspectos, nós sabemos disso. Mas veja, no sentido de saúde, nós precisamos repensar como analisar um paciente, como analisar uma pessoa doente de forma correta. Primeiro, nosso foco não deve ser na doença. Deixa de lado a doença. Vamos pensar na saúde. Como é que você come? Como é que você bebe? Como é que você dorme? Como é que você vive? Quando você começa a olhar esses aspectos, você vai ver que existem maneiras muito mais apropriadas de cuidar do ser humano do que simplesmente combatendo aquele problema, aquele outro, sem olhar para o centro de tudo que é o ser humano. Afinal de contas, o que eu quero resolver é a saúde daquela pessoa ou eu quero acabar com aquela doença? Porque se eu suprir vitamina para essa pessoa que tem falta de vitamina e ela não tiver absorção de vitamina, o que é que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada. Eu estou colocando vitamina, está saindo no tubo, vai embora. Então eu preciso corrigir o que é que impede a absorção de vitamina. Daí eu digo, probióticos é o primeiro passo. Eu creio que o passo número 1 é você ter uma ingestão adequada de probióticos. Número 2, você ter uma ingestão adequada de pré-bióticos. O que é pré-bióticos? São fibras insolúveis que precisam ser colocadas junto com o probiótico, porque é quem vai alimentar os micro-organismos. E a alimentação que nós temos no momento, sem fibras, totalmente descortificadas, muitas vezes transgênicas, elas não carregam os pré-bióticos para alimentar os probióticos. O que é que acontece? Muitas vezes você dá probióticos, você não tem um resultado adequado. Ou, contrário, a pessoa tem problema de constipação, você dá fibras, no início até funciona, mas como não tem probióticos, as fibras somente não resolvem. Então você precisa aportar probióticos, aportar uma alimentação integral, que é com fibras, então pré-bióticos, aí você tem um alimento simbiótico. O resultado disso é cura de muitas doenças e uma promoção da saúde, uma melhora do humor, melhora do sono, melhora de tudo, da própria função sexual, melhora do teu apetite, melhora do teu relacionamento com o próprio universo. Então essa é a lição, essa é a mensagem que eu queria deixar a respeito dos probióticos. Probióticos consociados, prebióticos, alimentos integrais, muita água, vida saudável e bom humor.